Fala, amigos do Canal Geek, eu tô hoje aqui para falar para vocês a respeito dele, do Homem-Aranha, o meu herói predileto, que vai ter aí o seu segundo filme dentro do universo Marvel, né, o seu segundo filme solo, estreando essa quinta-feira mundialmente. É Homem-Aranha Longe de Casa. Então vamos falar um pouquinho a respeito desse filme. Então vamos começar esse vídeo falando aí do Homem-Aranha Longe de Casa para vocês no Canal Geek. Inicialmente, eu já gostaria de dizer para vocês que o Homem-Aranha é o meu herói predileto. Eu já fiz aqui alguns vídeos falando a respeito do Homem-Aranha, mas atualmente o Homem-Aranha continua sendo já há mais de uma década e meia, tá? Quase 20 anos, o herói mais popular do mundo inteiro. Isso não sou eu que estou dizendo, há pesquisas que comprovam isso. Ele é o herói mais buscado na internet. Também, em média, é o herói que tem assim as revistinhas mais vendidas. Como assim, em média? Porque como o Homem-Aranha é de 1962, se você somar as revistinhas que já houve do Homem-Aranha e o número de vendas, ele está aí no top, tá? É o que tem mais revistinhas vendidas por revistinha em média. Em segundo lugar vem o Batman, que também na lista de super-heróis mais conhecidos do mundo fica em segundo lugar. Inclusive uma notícia que a Marvel já faz 3 anos que ela tem vendido mais HQs, principalmente na forma virtual, do que a DC. Mas a gente sabe que isso também se deve muito ao impulsionamento dos filmes do universo Marvel, que realmente se tornou a maior franquia. Kind of obvious. Mas falando aí do filme do Homem-Aranha, esse filme é o segundo filme do Spider no universo Marvel, né? O segundo filme solo. E as expectativas da Marvel são muito boas, porque pela primeira vez, talvez, o Homem-Aranha ultrapassa aí o seu primeiro bilhão com uma aventura solo. E o Tom Holland volta novamente interpretando o Homem-Aranha no seu 5º filme como o personagem, tá, pessoal? Bem, gente, nós temos aí um filme dirigido novamente pelo Jon Watts, os roteiristas são os mesmos, e como atores principais nós temos o Tom Holland como o protagonista, o Spider-Man, nós temos o Jake Gyllenhaal como o Mistério, aí, o grande vilão do filme. O que é interessante dizer é que o set de filmagem, aí, pelo que se tem visto, o Jake Gyllenhaal e o Tom Holland se tornaram grandes amigos, eles se divertiram muito, tanto que o Jon Watts disse que às vezes ficava difícil porque eles ficavam brincando, se divertindo. Sometimes people die. Até o próprio Stan Lee falou que, não fui eu já botei um vídeo falando sobre isso, que o Tom Holland é ideal para o papel do Homem-Aranha, porque ele se parece muito com o Homem-Aranha fisicamente e a personalidade dele também, tá, pessoal? Lembrando que, assim, eu como fã dos HQs há muito tempo, desde a década de 80, 90, eu acho que o Tom e os filmes, esses filmes da Marvel realmente são os mais próximos dos HQs, principalmente pela personalidade dos personagens. Ela está mais próxima aí às HQs, então é muito interessante isso. I work with Spider-Man. You work for Spider-Man? I work with Spider-Man, not for Spider-Man. Sim, pessoal, o Homem-Aranha das revistinhas, ele tem esse tom assim de azar, de bom humor, de acontecerem coisas bem loucas com ele, como acontecem nos filmes e como o Tom interpreta muito bem, o que eu não vi nos outros atores que interpretaram o Homem-Aranha, essa coisa assim, realmente do personagem. Eu não falo de tecnologia, dessa coisa toda, até porque o Homem-Aranha nas revistinhas atuais, ele é dono de uma empresa e tem alta tecnologia. O que eu estou falando para vocês realmente é a personalidade, a incorporação do personagem, que é muito, muito melhor, no meu ponto de vista como fã dos HQs, tá? Até porque a gente está falando aí de um Homem-Aranha jovem. Quando o Homem-Aranha era jovem, ele não era o super poderoso super-herói, tá? O Homem-Aranha, ele nunca foi também mega poderoso, só quando ele virou o Capitão Universo. The world needs the next Iron Man. Nós temos aí a produção da Amy Pascal e do Kevin Feige, né? Eu nunca sei chamar o nome dele. Além da Zendaya voltando a fazer aí a MJ, a Michelle. Marisa Tomei como Tia May novamente. O Jon Favreau, né? Que é aquele cara que é o rap.
o assistente do Tony Stark, volta para o seu papel de Rap, lembrando que o John, tá, gente, ele também é diretor, inclusive foi ele que dirigiu o primeiro Homem de Ferro. Nós temos ainda o Samuel Jackson, o nosso Nick Fury aí, que perpassa por vários filmes, que vai ser aí o grande tutor do Spider-Man nesses filmes, e o que me lembra aí o Ultimate Spider-Man, o desenho animado lançado pela Disney, em que o Nick Fury, ele era o tutor do Peter Parker, né, do jovem Peter Parker, quando esse tinha acabado de se tornar o Homem-Aranha. Isso é um link bem interessante. Outra coisa interessante é um nome no elenco que entrou aí como uma surpresa pra gente, o do J.K. Simmons. E quem é o J.K. Simmons, gente? O J.K. Simmons foi o ator que interpretou o J.J. Jameson, o chefe do Homem-Aranha, né, o dono do Clarim Diário, naquela versão ainda com o Tobey Maguire, o filme 1, que ele interpretou perfeitamente o papel e ele volta para o papel aí nesse filme e é um easter egg muito massa esse personagem voltar aí para o mesmo papel que ele fez no começo dos anos 2000. Spider-Man with his hand in a cookie jar. Hey, kid, you want a job? $100. Eu nunca gostei muito dos Homem-Aranhas, tá? Dos filmes antigos, não. Mas alguns personagens se destacaram para mim, como ele, o J.K. Simmons, como o J.J. Jameson. A gente tem aí o William Dafoe como o Duende Verde, embora a roupa do Duende Verde não fosse legal, mas a interpretação dele. E o Alfred Molina como o Dr. Ock, né, o Dr. Octopus, que também foi show. Bem, e agora falando a respeito da história do filme em si. Nesse filme, nós temos aí que ele acontece 8 meses após o Endgame, tá? E algumas pessoas que retornaram, imaginem, 5 anos depois. Então, aqueles que ficaram, envelheceram 5 anos, e aqueles que retornaram depois do filme do Endgame, né? Eles voltaram aí com a mesma idade, e essas pessoas foram chamadas aí de Blip. Tá? É um apelidozinho que eles deram às pessoas que retornaram, então elas passaram pelo Blip. Everywhere I go, I see his face. I just really miss him. O Peter Parker é um dos poucos heróis, então, que ficam no mundo, e o que acontece é que ele está participando aí de eventos beneficentes junto com sua tia May, que agora já sabe quem ele é, e ela o auxilia nisso. E aí rola um climinha entre a May e o Rap, como a gente pode ver no trailer. E o Peter, ainda jovem, 16 anos, então um aninho mais velho do que no filme anterior, ele vai com os amigos para umas férias na Europa. O filme lembra muito aquele clima de férias, de viagem escolar. Embora eles tenham ido para a Europa, né, bem mais grana do que eu tenho, mas me lembrou muito aí quando eu saí em excursão com a faculdade ou mesmo com a escola, então é bem divertido. O filme tem muito toque de comédia, os professores também fazem nos lembrar os nossos professores numa viagem. É todo o clima que rola dentro de uma excursão escolar e o Homem-Aranha aí, né, o Peter Parker, tentando seduzir a MJ, mas aí tem sempre alguns percalços e aquela forma assim azarada dele mesmo, sabe, aquele azar, e acontecem aí vários fatos que levam eles até a Europa quando os elementais, os inimigos elementais do Homem-Aranha começam a aparecer ao longo de todo o filme, causando grande estrago. E junto com isso, o Nick Fury, que é muito sagaz, que termina entrando aí nessa jogada e movendo seus pauzinhos para fazer com que o Homem-Aranha o ajude. A gente sabe que o Nick Fury, né, é um cara assim muito sagaz e ele normalmente arruma meios para conseguir o que ele quer. Então, na Europa, então, começa toda essa confusão dos elementais e o Mistério aparece aí como um grande aliado do Homem-Aranha neste filme. O filme tem muita ação, muita aventura, comédia e sim, pessoal, ele tem links para o futuro da Marvel, tá? Então vocês vão ver aí alguns links que mostram como vai se desenhando essa nova etapa do MCU. E as cenas pós-créditos, elas são bem interessantes e nos deixam assim... Bem, a cena que vem logo depois dos créditos com os nomes principais já deixa você assim, como? Sabe? O que é que vai acontecer agora? E a cena, bem do fim mesmo, dos últimos letreiros, também é uma cena também bem chamativa para o que vai acontecer no universo Marvel. O que eu posso dizer para vocês, o filme é muito bom, eu gostei demais. Eu acho
na minha humilde opinião, que foi o filme do Homem-Aranha que eu mais gostei. Porque o filme tem muita ação, tem toques realmente do Homem-Aranha que eu queria ver na revistinha. O mistério está muito parecido com os do HQ, que eu leio aí desde a década de 80, então está muito parecido, embora tenha um pano de fundo um pouco diferente, mas o roteiro muito bem amarrado. Eles conseguiram construir um roteiro bem interligado, bem amarrado, condizente em todos os atos do filme. A mudança de ato do filme também, principalmente na segunda mudança para a terceira mudança, né, dos atos, é uma mudança assim, muito, muito interessante. Muita realmente ação, como eu disse para vocês, mas uma ação divertida, uma ação, realmente o filme tem até uma trilha sonora que vai desde aquelas trilhas europeias que lembram cada país por onde eles vão passando, mas também com toda a trilha, né, o pano de fundo aí, bem ação, bem aventura, bem emoção. E tem outra coisa, nós temos aí marcado a volta do sentido de aranha de alguma forma, e o Peter Parker mais, assim, ele está mais ágil, mais rápido. Em um ano é como se ele tivesse evoluído muito, mesmo como Homem-Aranha, se você notar, de 15 para 16. Então a gente já fica esperando qual vai ser a evolução do Peter Parker para os próximos filmes, né? Já que ele está evoluindo como nas revistinhas, não é aquela coisa exagerada que o cara está como Homem-Aranha aqui, já sabe fazer tudo e tal. Eu não gosto disso, eu prefiro essa evolução mais gradativa. Então, para mim, o filme foi muito bom, realmente lembrou o Homem-Aranha das revistinhas, a comédia, a ação, um vilão inteligente, combatendo também com Peter Parker agora, demonstrando também toda a sua inteligência, né, ou pelo menos parte dessa sua inteligência. É um filme que vale a pena, vá com sua família, curta o Homem-Aranha, eu recomendo muito, vou ver novamente pelo menos mais uma ou duas vezes, não só porque eu sou fã, mas porque realmente o filme é muito bom, e como na cabine hoje não foi 3D, eu quero ver o filme ainda em 3D, porque eu creio que os efeitos em 3D são muito interessantes, já que a gente tem muitas cenas que visualmente parecem realmente que vem mais para próximo da tela mesmo no 2D, e possivelmente quero ver também dublado para ver como ficou a dublagem, tá? Bem, agora se você não gosta de spoilers, eu vou dar aí a chance, minha amiguinha vai entrar aí no ar, e você já curte o canal, tá? Dá um like pra gente, inscreve-se no canal, pede para os amigos se inscreverem, verem os vídeos, ativa o sininho, e se você gosta de spoilers, fica aqui comigo que eu vou dar alguns spoilers pra vocês, ok? Bem, a mudança de visual foi também para indicar que entramos na área dos spoilers desse vídeo. Então, se você já viu o aviso e não gosta de spoilers, é bom dar o fora, porque eu vou começar a falar alguns spoilers aqui para a galera que gosta de saber o que vai acontecer no filme antes de ir ao cinema. Bem, inicialmente eu gostaria de dizer que o filme está cheio de easter eggs aí que vocês podem procurar, e eu não vou falar muito a respeito deles. Mas o filme também lembra muito aqueles filmes da década de 80, 90, começo dos anos 2000, de excursões escolares aí com muita parte assim de romance, e é muito interessante. Me lembrou também um pouquinho do Eurotrip, tá? Mas mais pelas palhaçadas do Peter do que pela safadeza que tem naquele filme Eurotrip. Então vamos aí às coisas interessantes que acontecem no filme. Bem, o mistério, aparentemente vocês vão assistir o filme e vão pensar que o mistério ele está aliado ao Homem-Aranha e não é o vilão do filme. Até por um momento eu pensei nisso, que eles tinham mudado, já que o mistério dos HQs, ele basicamente se torna mistério porque ele é fã do Peter Parker, né, na realidade do Homem-Aranha, e ele termina tentando se tornar também um Super C, e aí termina desviando para o lado negro da força, digamos assim. Eu pensava que ia ser a mesma coisa. Então essa história de realidades e junção e das criaturas elementais, gente, é tudo balela, isso mesmo. Tudo ilusão criada pelo mistério e toda uma galera que está ajudando ele. E aí vem a coisa mais fenomenal, porque o Peter, ele ganha um óculos, aquele óculos do Tony Stark, que tem uma inteligência artificial super poderosa de proteção planetária, tá? Chamada Edith. Essa inteligência ela dá acesso a várias coisas das indústrias Stark, e o Tony deixa isso para o Peter, como se o Peter realmente fosse o sucessor dele, isso mesmo. O Peter Parker como o novo líder dos Vingadores, é o que a gente fica assim, eu fiquei empolgadíssimo
com essa parte do filme, porque era algo que a gente esperava, mas que basicamente o filme leva a crer que é esse o caminho que vai ser tomado, pelo menos pode ser, na verdade. Só que ao longo do filme acontecem várias coisas, né, que faz com que o Peter pense que o Tony quis dizer quando ele deixa lá uma frase é que o Peter é quem vai escolher a pessoa para suceder o Tony Stark. E aí, como o mistério cria toda uma farsa, inclusive o Nick Fury acredita, junto com a Maria Hill, o Peter acredita que ele é a pessoa ideal para receber Edith. E aí quando o Peter sai, gente, a cena é fantástica, porque o mistério com toda uma galera começa a comemorar porque conseguiram o golpe perfeito. The world needs the next Iron Man. Are you going to step up or not? É tudo um golpe realmente. E o interessante é que de alguns personagens que já apareceram em outros filmes. Então o mistério tá fulo da vida com o Tony Stark, porque deixou a Edith para o Peter Parker e não para ele, e todos os engenheiros e a galera que trabalhava nas indústrias Stark, que desenvolveram altas tecnologias. E a tecnologia de ilusão do mistério foi criado dentro das indústrias Stark, e a gente vê isso já em um filme da Marvel, tão lembrados, a Guerra Civil, quando Tony Stark aparece mais novo, vendo um holograma dele mesmo. E aí o mistério fica fulo, porque diz que a invenção dele está sendo usada como terapia. Além disso, aparecem outras pessoas que apareceram nos filmes também e que estão muito irritados com tudo isso, e eles bolaram um plano. Os elementais são ilusões e existem drones que causam toda a destruição. Isso é um super spoiler, tá? Então, se você gosta de spoiler, tá aí um grande spoiler de como tudo vai acontecer. Outra coisa interessante, o Peter, como está como Homem-Aranha há apenas 1 ano e pouco, não devemos esquecer isso, ele começa a demonstrar que o seu sentido de aranha está sendo, assim, desenvolvido. E na batalha final dele com o mistério, ele começa a tentar realmente perceber e usar esse sentido para lutar. E é bem interessante ver esse desenvolvimento, porque ele foi feito de uma forma diferente que aconteceram nos outros filmes. Então não foi uma mera imitação dos outros filmes, não. Eles fizeram de uma forma diferente. Ficou uma coisa assim mais... Karate Kid, sabe? O Peter com os olhos fechados e lutando, apenas seguindo o sentido de aranha. Outra coisa interessante foi que ele usou muito da inteligência, né? Usou bem mais a inteligência nesse filme, mostrando que realmente ele é um dos personagens mais geniais do universo Marvel. Só que, apesar de genial, ele ainda guarda a sua ingenuidade e a credulidade nas pessoas, como o próprio Homem-Aranha. O Homem-Aranha confia nas pessoas. Mas ele não deixa de ser inteligente por isso. E ainda mais a gente tem que pensar que ele é só um garoto de 16 anos no filme. Então, ele usa a inteligência para conseguir vencer esse vilão. Bem, a MJ, que não é Mary Jane, né, é Michelle, ela, como a gente vê no trailer, ela descobre que ele é o Homem-Aranha, e aí os dois começam um relacionamento, da mesma forma que o Ned fica com a Beth, isso mesmo. E, como a gente viu já nas prévias, o Rap tá tendo um rolinho com a Tia May. Então aí são casais que se formam no filme, e tem alguns toques de comédia aí nessa questão aí desses casais. You sent Nick Fury to voicemail? I gotta go. You do not ghost Nick Fury. E outra coisa marcante, como eu falei para vocês, foi a volta do JJ Jameson. Ele aparece muito pouquinho no final do filme, mas a aparição dele foi bombástica, porque o que ele trouxe no fim do filme, gente, foi assim, o que vai acontecer no próximo Homem-Aranha? Bem, é o seguinte, quando ele aparece com um vídeo que foi gravado pelo Mistério antes do Peter vencer ele, no que o Mistério forjou aquele ataque, que tudo tinha sido uma obra do Homem-Aranha, né? Então forjou que tudo que aconteceu lá em Londres, toda a confusão, foi culpa do Homem-Aranha, que o próprio Homem-Aranha foi quem matou ele no fim, para encobrir os seus rastros. Então, isso aí faz com que haja uma reviravolta muito grande até para os próximos filmes. Por quê? Porque a gente pensava que o Homem-Aranha ia ser o líder, né, dos Vingadores até aí, mas acontece uma coisa tão drástica dessa, e o pior, no fim do vídeo, o Mistério revela para todo mundo, gente, para o mundo inteiro, que o Peter Parker é o Homem-Aranha. Isso mesmo. Ele revela para todo mundo. Então, é bem
pá, chocante assim no fim do filme. Aí isso já é uma cena pós-crédito, tá? Mas você fique até o fim dos letreiros, porque lá no finzinho dos letreiros ainda tem uma outra cena interessante. Tá o Nick Fury e a Maria Hill conversando no carro, quando de repente eles se tornam outras pessoas. Isso mesmo, eles são Skrulls. Na realidade não é o Nick Fury nem a Maria Hill que estão ali. São Skrulls disfarçados. É o Talos e eu acho que é a esposa dele, aí não deu para eu perceber direito, tá? Que apareceram na Capitã Marvel. E aí eles se comunicam com o Nick Fury, que está assim todo despreocupado em um outro lugar, quase como relaxando de férias. E aí quando eles se comunicam com ele, pedindo para que o Nick volte, porque a Terra está precisando dele e de toda, né, aquela coisa meticulosa que o Nick faz. Então o Nick sai andando aí em uma nave cheia de Skrulls e outras pessoas, uma nave gigantesca do tamanho de uma cidade no espaço, que aí abre precedentes para muita coisa. Será que isso é a nova SHIELD? Será que o Nick agora faz parte de um conglomerado maior de galáxias, então ele está ajudando a proteger o universo? E aí o filme abre esses ganchos para a nova etapa do universo Marvel. E aí tem muito mais coisa que vocês vão curtir vendo aí o novo Homem-Aranha. É um filme que eu recomendo, eu adorei. Então vão ao cinema. Bem, nós não teremos vídeo nessa quarta-feira. O nosso vídeo agora só será na próxima quarta, tá? Valeu, pessoal! You gonna be the next Iron Man now? Well, no, I don't have time. I'm too busy doing your jobs. I'm kidding. Look, keep up the good work. Because I am going on vacation.